Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. E nessa videoaula, nós vamos tratar de um ponto gramatical que o pessoal costuma tratar como se fosse um bicho de sete cabeças, mas eu prometo que não é. Só que a questão que faz a gente confundir muito o present perfect, que é o que a gente vai estudar nessa aula, é que esse ponto gramatical não existe no português. Então, para a gente, né, a primeira coisa que a gente faz é uma associação. Então, a gente tenta associar aquilo, né, de outra língua no nosso idioma, o que está tudo bem, é natural fazer isso. Mas, infelizmente, isso não vai poder ocorrer todas as vezes, e essa é uma delas. Então, como que nós vamos tratar o present perfect? Como se ele fosse uma outra forma de falar do passado. Então, a gente já aprendeu o simple past, né? Tem os verbos regulares, irregulares, então os regulares terminam com ed, os irregulares eles mudam completamente. E nós vamos ver o present perfect agora, que é uma outra forma de falar do passado. Então, é isso que eu quero que vocês encarem. Então, não existe só uma maneira de você expressar uma coisa nas línguas, né? Então, no futuro, por exemplo, a gente tem will, you, going to, o próprio presente ou present continuous para expressar futuro. Então, o passado também a gente vai ter mais de uma forma, certo? Então, vamos lá. Vamos começar primeiro vendo em que situações, em quais contextos a gente usa o present perfect, certo? Então, vamos lá. Primeiro uso, né? Então, tem mais de uso. Então, não é só esse uso. Então, toda vez que vai ser só isso, não. Então, a gente vai ter que analisar sempre o nosso contexto. Um dos usos é quando a gente quer falar de algo que começou no passado, mas que continua até o presente, certo? Então, aqui, ó, I have played the cello since I was 5. Então, eu comecei quando eu tinha 5 anos e continuo até hoje, tá? Então, esse é um dos usos. O outro uso seria para falar de coisas que eu já fiz na minha vida, né? Então, no meu passado eu já fiz, mas aqui o quando eu fiz, o tempo que isso aconteceu, não é importante, tá? Então, we've already had 4 concerts. We love it. Então, aqui eles estão falando que eles já tiveram quatro shows aqui, 4 concertos. Então, eu não sei quando, mas aconteceu em diferentes pontos do passado, certo? Outra forma é para falar de algo que aconteceu no passado, mas que tem um efeito no presente. É diferente dessa situação que começou no passado e continua até hoje. Por quê? Aqui, quando eu falo Jane has passed her exams to the music school, ou seja, ela já fez a prova, ela passou, e por isso ela está na escola de música. Então, não quer dizer que ela começou lá, ela não começou a fazer a prova no passado e continua fazendo a prova até hoje, tá? Então, essa que é a principal diferença da primeira frase que a gente viu lá no início. Bom, e como que a gente vai fazer essa estrutura, então? A estrutura do present perfect é um pouco diferente. Então, a gente sempre vai usar o have ou o has. Então, lembrando que para I, you, we, they, a gente usa have. Para he, she, it, has. Então, essa vai ser as diferenças de conjugação, que vocês vão ter que, em relação à conjugação, vocês vão preocupar com isso aqui. E nós vamos usar o past participle. O que é isso? Quando a gente vai falar da gramática no inglês, tem 3 conjugações principais. Eu vou mostrar para vocês aqui. Nós temos o verbo no infinitivo, que a gente chama de base form, que é o verbo que está lá no dicionário. Então, é ser ou estar, construir, comprar, enfim. E temos o passado, que a gente já estudou. Então, né, the past tense of word to be is was and were, certo? E a gente vai focar agora nessa terceira coluna que a gente chama de particípio, the participle. No português, o particípio é o ado, edo e ido. Então, comprado, comido, dormido, etc. E aqui a gente vai usar isso. Então, a construção é um pouco diferente. Então, aqui, ó, o be, no base form, was, were, no passado, e been, no particípio. Então, outros verbos que a gente conhece também muito, run. Então, passado de run, ran. E o particípio, run, de novo. Então, da mesma forma que a gente achou que não ia memorizar os irregulares do passado simples, a gente vai também memorizar o do particípio, tá? Não se preocupe. E o particípio tem 2 formas. A gente tem a forma regular, ou seja, se no passado é com ed, no particípio também vai ser, então não muda nada. Então, nesse sentido, é uma coisa a menos para a gente se preocupar. Então, se visited no passado é com ed, no particípio vai continuar da mesma forma. E os verbos regulares, sim, são aqueles que vão mudar completamente. Então, aqui a gente vai ter o been, done, won, seen, lost. Então, com o tempo, a gente vai memorizando
a forma de cada um, tá? Não se preocupem. Bom, sabendo disso, então aqui a gente tem alguns exemplos de frases afirmativas. Então, we have had lots of concerts. Então, sim, a gente vai usar o have e vai usar o had. Porque, primeiro, o have aqui é auxiliar e o had aqui é o particípio de have, tá? Então, também é o passado, mas também é o particípio. Outro exemplo agora com o verbo no ED. Então, she has played the piano for 6 years, tá? Vou mostrar outros exemplos aqui também. Nós temos a questão da contração. Então, eu posso contrair o have com esse v aqui. Então, eu vou falar da seguinte forma. I've, you've, with, they've. Então, quando vocês virem esse apóstrofo V, que é a contração do have. E o has vai ficar como se fosse a contração do verbo to be. Então, o que vai diferenciar se é verbo to be ou present perfect vai ser o que vai vir no resto da frase, né? Então, vai ficar his, she's, its. Ok? Então, mais exemplos aqui na afirmativa. Viola Davis has won many awards. Então, has, porque é she, e o won, que é o particípio de win. Will Smith has bunny jumped out of a helicopter. Então, Will Smith, he has bunny jumped, né, que é quando você pula, né, aquele esporte. E aqui tá o jump, passado, particípio de jump, jumped. Depois, Ashton Kutcher has visited Brazil many times. Christian Bale has lost part of his middle finger. Sofia Vergara has been a judge at the AGT TV show, Americans Got Talent. Então, bom, então aqui você viu exemplos só com he or she, né? Então todos usaram has, mas se fosse you, they seria have aqui, mas o particípio continua da mesma forma, tá? Bom, depois, para a parte negativa, vocês vão colocar o not no have. Então, have aqui vai ser o seu auxiliar. Então, have not ou haven't, has not or hasn't. E o verbo que continua no particípio, a gente não vai mudar. Então, é fácil a estrutura, porque não tem que ficar trocando igual did. Se eu coloquei o didn't, aí o verbo volta para o infinitivo, aqui não tem isso, tá? Exemplos. We haven't had lots of concerts, only 4 so far. She hasn't played the piano for 6 years, but much longer, tá? Então, aqui vocês veem um exemplo de frases no negativo. Agora, eu vou mostrar para vocês a parte do interrogative. Bom, o que vocês vão fazer? Trocar de lugar. Então, aqui o auxiliar que você vai jogar aqui na frente é o have ou has, né? Ou se você quiser falar de período, de tempo, posso usar o how long have you, ou how long has she, ok? Examples. Has he played the drums? Drums é bateria. How long has he studied in the music school? Have you ever been to his concert? Tá? Então, aqui, o nosso auxiliar que vai ser jogado lá na frente da frase. Bom, algumas expressões de tempo que eu posso usar com present perfect, porque lembrem-se, aqui, o tempo, ele não é importante. Então, eu não vou ser muito precisa, tipo, eu fiz tal coisa ontem. Para esse tipo de situação, eu vou usar o simple past, tá? Aqui, eu vou falar de tempo? Sim, mas vai ser um tempo bem mais, assim, geral, uma coisa não muito definida, tá? Então, uma palavrinha que eu posso usar que é o just, que significa short time ago. Então, I'm not hungry, I've just eaten. Então, é como no português a gente fala assim, eu acabei de comer. Então, não tô com fome. O already, que pode significar o já, né? Sooner than expected. So, don't pay the bill, I've already paid it. Então, não paga a conta, já paguei. O yet, que pode que significa o ainda, né? Dependendo do contexto, até o já, enfim, até agora. Então, have you heard from him yet? I haven't talked to him yet. Então, né, você já te contactou? Você já, né, tem notícias dele? Ou, não, eu não falei com ele ainda, né? Então, esse yet, o already, o just. Temos também o recently, né? In the last few days, so far. Então, a period of time that continues until now. I haven't been to any of her concerts so far. Então, so far significa, tipo assim, até agora não, ou recentemente, ou nos últimos dias. Tá vendo que, eu tô falando de tempo, mas é uma coisa bem mais abrangente, assim. Today, this evening, this year, a period that is not finished at the time of speaking. So, I haven't had a holiday this year. Então, esse ano ainda não terminou, então eu posso usar nesse sentido. Então, se eu falo today, Alana, mas é super preciso. Sim, porque tá dentro da categoria que
não terminou esse período de tempo, né? Então, se eu for usar o simple past, eu não vou usar today, né? Porque ainda está acontecendo. Bom, important facts, né? Então, apesar de ser chamado present perfect, ele não fala do presente, obviamente, né? The regular past verbs continue to be regular, como eu já disse. Então, se no passado é ED, no particípio contínuo é ED. Então, I have called you many times. Como eu disse, isso não existe no português. Então, se você for traduzir, vamos supor, não, Alana, é muito necessário traduzir. Então, vocês vão traduzir como se fosse o simple past. Olha aqui. I have worked a lot. Eu trabalhei muito. I worked a lot. Eu trabalhei muito. Tá, gente? Então, se tiver essa necessidade mesmo dessa tradução, vamos colocar dessa forma. Então, é simplesmente o passado e vocês vão fazer desse jeito, tá? Eu vou escrever uns exemplos aqui, eu acho que vai ficar mais claro para vocês, comparando tanto o Simple Past quanto o Present Perfect. Tá? Deixa eu só abrir aqui, para a gente poder comparar as duas coisas, eu acho que vai ficar mais claro. Bom. Nesse exemplo aqui, I saw a movie last night, isso está no Simple Past, certo? Se eu quisesse colocar no Present Perfect, então eu tenho que colocar o have, I have. O particípio de see é seen, não só I have seen a movie. Aqui eu não vou colocar last night, lembra? Porque quando o tempo é muito específico, eu vou deixar pro Simple Past, tá? Negativo. Aqui eu vou usar o didn't. Então, I didn't see a movie last night. E lembrem-se que aí o verbo, ele volta para o infinitivo aqui. E aqui, o meu auxiliar vai ser o haven't. Então, I haven't seen, e aquele não muda, vai continuar sendo seen, não passa a ser see, por exemplo, a movie. Interrogative. Oh, sorry, vou colocar last night. Então, ó, did you see a movie last night? Have you seen a movie? Então, tá vendo? Em estrutura, é bem diferente. Mas se eu for traduzir em todas as frases, eu vi um filme ontem, eu vi um filme. Ah, eu não vi um filme ontem, eu não vi um filme. Ou você viu um filme ontem? Você viu um filme? É isso, gente. Então, se precisar traduzir, a gente vai traduzir como se fosse o present perfect, ou o simple past, tá bom? Então, façam as atividades. Essa questão do significado, quais situações a gente usa mais e menos, com o tempo vocês vão pegando. Então, foca primeiro em como vocês vão usar a estrutura, foca em memorizar os verbos irregulares do particípio, e aí, com o tempo, vocês vão pegando esses usos que a gente vai estudar mais vezes, tá bom? So, see ya. Bye.